a transformação digital, ela melhora os processos da empresa, ela agiliza processos, ela melhora a relação com os stakeholders e ela cria o cenário para que você possa manter as suas relações pessoais, tempo para suas relações pessoais. E aí, meu querido? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Bora mais um? Mais um episódio, mais um. Show de bola. Hoje o nome é de peso. Super convidado. Cara, se tem um cara que entende de RP... Acho que a gente tá falando com a pessoa certa, é esse homem. Luciano. E aí, Luciano? Como vai? Tudo bem, pessoal? Beleza? Tranquilo? Tudo em ordem? Só Obrigado. vai. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Vamos começar do começo? Quem Vamos. que é o Luciano? Fala um pouquinho de você, se apresenta, as suas empresas, enfim. Fica bem à vontade, satisfação total. Até se quiser contar um pouquinho de como é que tu chegou até hoje, como é que o Luciano de hoje, fica à vontade. Pode Legal. contar um pouquinho da tua Bom, história pra gente. Primeiro, quero agradecer o convite, né, de poder participar aqui dessa iniciativa de vocês. Então, para mim é uma honra conhecer aqui a sede da Cigan, a nova sede da Cigan também, é uma honra. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Luciano Itamar, hoje eu sou um dos fundadores do Portal RP. Falando um pouquinho da minha história, né, rapidamente, eu sou formado em Marketing e Propaganda, tenho uma pós-graduação pela FGV em Gestão de Negócios, e a minha história na tecnologia, ela começou há muitos anos atrás. Eu trabalhei durante 20 anos, né, agora vai fazer 20 anos, mas eu desde o início iniciei na área de marketing voltado para mídia de tecnologia, né, aí passei, na verdade trabalhei numa empresa que na época era uma editora, né, era papel, e ela trabalhava com mídias segmentadas voltadas para a área de tecnologia, né, e aí isso foi em 2002, aí as coisas foram caminhando, né, você vai avançando na empresa. E aí agora, entrando um pouquinho na história do portal, né? A gente eu tenho uma pessoa que é o meu sócio hoje, ele é um amigo meu de infância, né? Na verdade de adolescência, né? Então a gente falava muito aí de projetos, né? Ele trabalhou numa empresa eu não vou citar o nome, mas ele trabalhou aqui numa empresa de software de gestão, né? Então ele veio da área técnica. Então a gente tinha por hábito, né? Isso há muitos anos atrás, a gente tinha por hábito visitar uma padaria e tomar café à noite, né, jantar à noite. Lá em São Paulo você tem muito essas padarias que ficam 24 horas. Então a gente, durante um período ali da nossa vida, a gente tinha muito hábito de sair da empresa, né, ele saía do trabalho dele, eu saía da minha, e a gente ia lá bater papo, né. Aí, numa noite lá, a gente começou a conversar sobre, ele tinha uma ideia de fazer ele entendia que precisava fazer um portal de conteúdo, na verdade ele falava que era um blog, né, voltado para a área de software e gestão e tal, e a gente começou a conversar sobre isso, e essa ideia foi ganhando corpo, e aí a gente, enfim, lançou o Portal RP, né, o Portal RP ele vai fazer 10 anos, esse ano agora. Caramba. Passa rápido, já. passa bastante rápido. Passa rápido. Eu lembro quando eu comecei a conhecer o Portal RP, já tinha uns aninhos e ainda estava muito embrionário e já tem 10 anos já. A gente entendeu na época que existiam outros veículos, né, da área de TI, mas não tinha um veículo que dedicasse uma atenção especial ao segmento de software e gestão, que é tão importante para as empresas, né? E a gente foi caminhando aí ao longo dos anos, a coisa foi caminhando, né? A gente foi ampliando equipe, ampliando o negócio. Hoje o Portal RP é o maior portal sobre software de gestão na América Latina. A gente tem uma edição voltada para a América Latina também. Seguindo aí o caminho, em 2017 a gente iniciou com o RP Summit, que é um evento voltado para o mercado de software de gestão. O RP Summit também caminhou. Hoje o RP Summit é o maior evento sobre software de gestão da América Latina, com edições no México, na Colômbia, e a gente tem aí no Plane para 2023 também iniciar Chile e Espanha. Caraca, Não, legal. Espanha? Tá indo pra Europa? Estamos caminhando para a Europa, né? Obviamente é um processo diferente, é uma maturidade de mercado diferente, mas a gente acredita muito no modelo de evento que nós temos, né? Que é um modelo diferente. Tem uma lição de casa para fazer, que é uma adaptação ao mercado, que tem uma maturidade muito maior aí que o mercado brasileiro, mas nós estamos confiantes aí do desejo de vão colocar... ser players diferentes. Tem muitos players em conjunto, mas tem muito player diferente também, né? Tem. Os players são diferentes e a maturidade do mercado é diferente, né? Então a nossa mensagem lá
Na verdade, ela precisa ser diferente, porque as Perfeito. empresas têm software lá, então não existe empresa que não tenha Não. sistema, não tenha software lá. Sim. Na verdade, a mensagem não vai ser escolha um RP, mas e sim o que você pode fazer com o RP que você já tem. Né? Então, a mensagem do evento vai ser diferente. Mas a gente está muito confiante aí com o Bacana. projeto. Muito show. Pode ficar à vontade. Cara, assim, falando do mercado de RP como um todo, né? Acho que já existe software de gestão há muito tempo, mas esse movimento de mercado e essa carência de mão de obra que a gente tem se falado aí, independente do segmento, tem carência de mão de obra hoje em dia, né? Tem por todo lado. A atenção voltou muito para essa questão de automatizar cada vez mais processo, né? Como é que você está vendo isso, seja de tendência de mercado ou esse desafio de crise de mão de obra que a gente está vendo? Como é que você, que está muito imerso nesse mundo de RP, está vendo isso aí? Só um parênteses bem rapidinho, é que a gente fala de mão de obra, e na TI a gente já fala de problema de mão de obra desde 90, né? Desde que Sim. começou a surgir. Mas agora é meio globalizado. Então, ou seja, está globalizado para todos, para a gente que já vem com esse problema há muito tempo, tá mais complexo ainda. Não tem exceção, né? Não tem exceção. O setor de TI, o setor de tecnologia, ele tem um problema crônico, como vocês já comentaram, e é uma equação muito difícil de resolver. Né? O que acontece? A mão de obra qualificada, na verdade, a formação de mão de obra qualificada, ela nunca acompanha a demanda por tecnologia. É natural isso, né? Porque o teu cliente, o cliente de vocês, que são os provedores, ele cada vez mais ele pede novas tecnologias, né? Porque muitas vezes ele é um cliente que ele tem operações em outros países, então ele já teve acesso a uma determinada tecnologia, então ele está demandando essa tecnologia. E a formação, ela nunca vai acompanhar, né? A formação qualificada, porque você depende de um processo aí de aprendizado, né, para que você tenha mão de obra qualificada para poder trabalhar com aquela tecnologia. Então, essa é uma equação que dificilmente ela vai ser atingida, né? Na verdade, ela vai ser resolvida. Então, o que a gente percebe? A gente percebe algumas ações que podem contribuir para diminuir esse gap. Você falou muito bem, isso é um problema crônico do setor. Na verdade, muitos setores têm esse problema, Sim. mas quando a gente fala em tecnologia da informação, isso é crônico. Né? A gente ouve falar disso há muito tempo. Desde que né? tecnologia é tecnologia, desde que Exatamente. inventou-se o computador e popularizou-se o computador, né? E na verdade, isso tende a aumentar, né, essa diferença, porque cada vez mais a gente tem acesso a novas informações, cada vez mais a tecnologia trabalha numa velocidade maior, cada vez mais você tem acesso a novas tecnologias de maneira mais rápida, então realmente é uma equação que não vai fechar. Né? Então, assim, algumas ações são importantes para diminuir, as ações que vocês já fazem, né, vocês provedores, que é tendo as universidades, isso ajuda na formação da mão de obra qualificada, as próprias iniciativas que existem do setor para a formação de mão de obra qualificada, algumas iniciativas de tecnologia que vêm caminhando agora nos últimos anos, né, eu acho que vocês utilizam já isso, que é você optar por uma nova ferramenta, um novo formato de desenvolvimento, né, utilizando uma nova linguagem, um novo modo de fazer essa programação, esse desenvolvimento, né, e aí isso tem ganhado força nos últimos anos com low code, com no code, enfim. Então, acho que são ações que o próprio segmento vem fazendo, né, para poder diminuir esse gap de mão de obra, né. Eu acho que algum ponto interessante, a gente conversou muito sobre isso também no último RP Summit, que é você, de alguma forma, fomentar mais as mulheres dentro do segmento, né, de tecnologia da informação. A gente tem hoje uma participação muito pequena de mulheres, isso vem melhorando, mas eu acho que assim, são ações que precisam ser feitas para que a gente não tenha essa questão e esse problema aí de mão de obra, que é um problema crônico, né, do nosso segmento. E está aumentando. O gap está aumentando. Então a tendência é, se nada for feito, a tendência é aumentar essa diferença mais e mais, né? Exatamente. Como eu comentei, à medida que a gente vai tendo as novas demandas de tecnologia que o cliente pede, né, essa demanda, você vai aumentando porque o prazo de formação não acompanha nunca, né? Há um tempo atrás, o Google ele lançou uma plataforma, né? Na verdade, lançou uma plataforma, uma metodologia e um conceito que ele dizia que ele questionava
né, aquelas formações tradicionais, né, e estava propondo uma formação que fosse uma formação mais rápida e mais próxima do tecnólogo para poder fazer com que esse gap diminuísse, né? Ou seja, a mensagem do Google é: você não precisa necessariamente de certificado de uma faculdade para que você comece a trabalhar e desenvolver as suas atividades naquele mercado de tecnologia que você escolheu. E aí ele fomenta essa formação através de cursos técnicos mais rápidos, justamente para poder diminuir esse gap aí. O gap é imenso e um desafio para a gente, provedor, é porque antes, lógico, tinha uma competição entre contratar desenvolvedor, entre um player e outro. E hoje a gente compete com todo mundo, porque a Amazon contrata desenvolvedor, Google contrata desenvolvedor, enfim. E assim, de maneira remota, né? Google e a Amazon ainda são ligados à tecnologia, mas empresas de todos os segmentos. E você falou muito bem. Hoje você tem um outro cenário de competitividade, que é, além de você ter a questão de você não ter mão de obra, o cliente também não tem a mão de obra qualificada. Você, desenvolvedor de software, concorre com outras empresas da área de tecnologia. Os profissionais concorrem com profissionais de outros países, porque você tem a mão de obra que está remota, né? Hoje a gente tem um modelo de mão de obra remota. Quebrou-se a barreira do morar fora do país, Exato. visto, a globalização na prática. Né? É a globalização na prática. Então, hoje você tem um problema crônico que ele está maior, e essas iniciativas que vocês têm feito e outras iniciativas são, né, para poder diminuir esse gap. Mas, de novo, é uma equação muito complexa de se resolver. Quando eu falo para cliente, assim, quando a gente está na agenda comercial, eu falo: olha só, tá tão complexo que a gente está contratando. A gente não está mais contratando. Antigamente já contratava a pessoa meio júnior para a pessoa trabalhar e aprender. Não, esquece. Agora a gente contrata para ensinar. Uma aula, sala de aula, literalmente, sala de aula. Contrata, passa a sala de aula, fica meses numa sala de aula recebendo para educar, para depois dali começar a trabalhar no modelo júnior. Então a gente já está contratando antes do júnior. A pessoa, antes de ter experiência, o contato zero. Eu gostaria de trabalhar com tecnologia. Vem cá. Então a gente vai te pagar para tu aprender. É isso que é o modelo tá hoje. E se não for assim, não sai. Você hoje vocês acabam hoje optando por introduzir a tecnologia na formação dele, independente de ser a tecnologia de software de programação, vem antes. Vem antes. Né? Você está pegando uma mão de obra que ela não é qualificada, segue uma carreira na área de tecnologia, e trazendo para ele: olha, você vai trabalhar com tecnologia. Né? E aí, passando ali um início, né, uma noção do que é a tecnologia, e na sequência já entrando no que diz respeito a software. Né? Mas é o que você está falando. Hoje, esse é um problema crônico, é global, e você tem que absorver mão de obra que não necessariamente ela é qualificada. Sim. Tudo é time to market. Né? Tudo é realmente a questão do time to market. E o problema, é a captação. O problema 2 é a retenção desses colaboradores. Exato. Que não basta captar, tem a formação nesse meio do caminho, mas tem a retenção também, né? Que querendo ou não, o próprio mercado trabalha entre si, gira entre si, nada mais justo, livre economia, funciona assim mesmo, beleza, mas é um desafio a barreira a vencer, né? Antes você tinha que se preocupar com com aquele colaborador que você tinha formação, né? Você fez a formação dele, ele passou pela tua universidade, e aí ele vai ficar no mercado, e aí o teu concorrente pode absorver essa mão de obra, né? Mas hoje não é só o teu concorrente, né? Hoje o teu colaborador, aquela pessoa que você formou, pode ir para outra área, enfim, para outra demanda de tecnologia. Então tá complexo. O cenário ele é muito complexo, mas eu não entendo que ele vá diminuir se não for por essas iniciativas aqui que a gente comentou. Tem que fazer diferente, né? Se fizer mais do mesmo, não vai dar. Então é um conjunto de ações para poder minimizar o problema. Sim. E como a gente falou, né? Lógico, a gente sente isso principalmente em tecnologia, mas os nossos clientes, parceiros, enfim, a demanda por mão de obra, esse gap de mão de obra, ele está por todos os segmentos, né? Lógico, de tecnologia é mais grave ainda o gap, mas está por tudo, né? Esses dias a gente estava num evento que era voltado para a indústria de calçado. Todas as pautas das palestras era voltado e era citado a questão de gap de mão de obra específica naquele segmento. Então, tá por tudo a questão de todos crise, os clientes que eu converso da parte de indústria do modo geral. Esse tempo atrás estava num evento de indústria alimentícia, também falaram de mão de obra. Esse tempo atrás teve um cliente nosso aqui de agro, também falou de mão de obra. São todas as áreas com problema de mão de obra.
e pergunta assim, ó, e parece que qual que é o próximo desafio? Mão de obra. Qual que é o próximo desafio? Mão de obra, mão de obra. A gente, aí repita, a gente sempre viveu isso, então para nós é como estar num Brasil com crise. Pra gente, o Brasil com crise está acostumado já. Brasil e crise é sinônimo. Agora, a falta de mão de obra pra gente é normal, pra essa galera não. E a gente também tem um outro fator que contribuiu para isso, né? A mão de obra, ela é, né, em alguns segmentos, como na área de tecnologia, ela é escassa, ou melhor, ela sempre teve esse gap, mas aí você teve um outro cenário que também contribuiu para isso. Foi a pandemia, né? Com a pandemia, alguns setores tiveram que mandar mão de obra. Você teve que mandar. Aqueles que não puderam se adaptar ao novo modelo, que foi um modelo de home office, né? Sim. Que o home office funcionou para algumas áreas, mas para muitas áreas, você pega, por exemplo, uma área produtiva, não funciona. Então, ela teve que mandar, né? Ela teve que mandar as pessoas embora. E aí, a economia retomou, obviamente não nos níveis de 2019, mas assim, houve uma retomada de algumas áreas da economia, de algumas áreas de serviço, e aí você precisou recontratar pessoas, né? Já não tinha mais. Aí essas pessoas, elas não estavam mais disponíveis, ou você precisava contratar essas pessoas com algum tipo de upgrade. Recentemente, não sei se vocês acompanharam, mas houve um problema nas companhias aéreas na Europa, né? Onde a época, na verdade é assim, a pandemia parou, né? Diminuiu, e aí as pessoas voltaram a viajar, né? E aí você teve um aumento no número de voos. Só que você teve um aumento no número de voos, só que faltou mão de obra para as companhias aéreas retomarem aquelas linhas normais que elas tinham, né? Aí o pessoal começou a viajar de novo, ou seja, a empresa teve um problema de overbook, teve vários problemas de atraso de voos, porque simplesmente você não tinha uma mão de obra para poder sustentar uma nova demanda que veio pós-pandemia, né? Eu lembro que, acho que a gente tá falando exatamente da mesma matéria, que acho que chegou um dia no aeroporto, não me lembro se era de Madrid, não lembro onde que era, que teve 100 voos cancelados em um dia, assim, por falta de gente, né? Então, Exato. cara, é bizarro o impacto, né, disso. E vale destacar, né, é que é sempre uma soma de fatores, né, como até o Luciano comentou mais cedo, para tudo. E falta mão de obra. Olha-se nos índices do Brasil e crescimento, desemprego crescendo. Mas é que cada vez mais falta mais mão de obra mais qualificada. E aí entra a tecnologia, e tava justamente a gente estava comentando sobre um outro cliente agro nosso que teve aqui. O problema é o seguinte, não é que a tecnologia entra, não é que tem aquela ilusão que, porque vai vir tecnologia, vai vir máquina, robô e demitir. Não. Vai precisar de mais pessoas, só que tem que capacitar essas pessoas. Aquele pessoal do campo que só fazia colheita, já não pode mais só fazer colheita, já tem que aprender a mexer numa máquina, já tem que aprender a operar um sistema, já tem que aprender... Só que daí tem esse tempo de formação das pessoas. Não. E aí vira esse gap, porque daí tem uma linha de desemprego grande, tem uma falta de mão de obra, mas não encaixa, não dá o match. Por quê? Exato. Porque essa mão de emprego aqui, essa massa desempregada, não tem a capacitação para o mercado estar precisando, então aí não dá o match. E isso é outro problema que agrava também, né? Exatamente, que é a questão da formação natural, né? As pessoas não têm uma... Existe um problema realmente de gap de mão de obra qualificada, né? Porque se você tem gente precisando de trabalho e você tem oportunidade de trabalho... Por que esse número tá alto? Né? Só não vai existir o match se realmente não tiver qualificação, né? Exato. Então isso já é um problema, né? E aí, quando você fala em tecnologia, você agrava esse problema, né? E tem um fator muito interessante que você falou aí do agronegócio. Eu não me recordo, acho que foi em 2019, um pouco antes da pandemia. Eu vi uma pesquisa que foi feita, né, na verdade pelo Gartner, que falava sobre como a transformação digital tinha avançado nas empresas, né? E fizeram algumas análises sobre alguns mercados, e justamente o mercado de agronegócio foi justamente o mercado onde a transformação digital avançou mais rápido, né? Por quê? Porque você fala assim, mas a indústria, normalmente as tecnologias são voltadas para a indústria, a própria essência do RP é da indústria, né? Mas o mercado de tecnologia, o mercado de agronegócio foi um mercado que durante muitos anos ele ficou distante da tecnologia, né? Então é um mercado que não tem legado, ou seja... Sim, é uma oceano azul. Exatamente, ou seja, você pode implementar o que existe de mais moderno já, nesse momento, né? Então, por essa razão, ele é um mercado que... E vai totalmente de encontro com o que o nosso cliente estava aqui falando outro dia, que era justamente isso. Tipo, eles até aliaram a questão de uma mudança de gestão de pai para filho, né? Os filhos já vieram com outra cabeça, outra mais gestão. Aberto, mais aberto, num mundo mais globalizado, onde eles já nasceram no mundo globalizado.
e aí já quebrando aquele paradigma, né? E aí justamente isso. Então tem muita coisa para acontecer. E aí eles falaram, o desafio é mão de obra para fazer isso acontecer. Exatamente. Mão de obra não só da mão de obra de TI para fazer acontecer, mas da equipe interna. Compra lá as colheitadeiras, compra lá as máquinas, os tratores, que tem, eles até comentaram, tem mais tecnologia embarcada do que muito carro que a gente usa aqui de alta tecnologia. E um simples motorista da colheitadeira tem que ter toda uma formação, uma capacitação para dirigir aquilo ali. É quase um brevet de piloto lá para poder fazer aquilo ali. Então, e não Exato. tem. E aí, ou seja, não basta comprar a máquina. Tem que ter o profissional que vai andar com aquela máquina. E aí, não tem. Forma aquele cara e tudo mais. Então, vira o desafio. A gente falou um pouco desse desafio de crise de mão de obra que está geral. A gente falou um pouquinho da tendência dos players, né, que você comentou, de tecnologia, enfim. Mas acho que trazendo um pouco, eu queria ver a tua visão na tendência para o lado do cliente. Porque assim, software de gestão. O software de gestão, entre outras coisas, controle, enfim, mas é automação de processo. Automação de processos, até pouco tempo atrás, ele era objeto de desejo. Eu queria fazer automação de processos. Por causa da crise de mão de obra, hoje a automação é necessidade. Deixou de ser objeto de desejo para ser necessidade. Quem não tiver automação... Deixou de estar à frente para não existir se não tiver, né? Exato. Quem não tem automação, exato, fica para trás, deixa de existir daqui a um tempo. Então, como é que você está vendo isso, assim, pro lado do cliente, né? O software de gestão vai fazer realmente esse papel de automatizar cada vez mais o processo? A pegada é essa? Como é que está a tua visão em relação a isso? Quando a gente fala em tendência, né, você me perguntar assim, quais as tendências para o mercado de RP? Né, a gente, às vezes você cravar tendências, sim, muito difícil, né? não é tão simples, né? Mas existem algumas percepções de que assim, o provedor ele precisa entender o caminho que as coisas estão seguindo, né? Então, e aí essas percepções elas passam por alguns, pelo menos assim, a gente enxerga que isso passa por alguns pilares, né? Uhum. O primeiro pilar, ele é a transformação digital, né? Ou seja, o mote da transformação digital, né, ele vai existir, né? Na verdade, ele sempre existiu. O que acontece é que agora se fala mais porque você teve uma pandemia e esse processo, isso foi acelerado, né? A transformação digital ela foi acelerada. Sim. Mas a partir do momento, né, que há 10 anos atrás uma empresa que não tinha um software de gestão, adquiriu um software de gestão, então ele iniciou um processo de transformação digital. Né? Uhum. Então, acho que a transformação digital é um processo que ele não começou agora, nos últimos anos, ele Sim. é um processo constante que começou há muitos anos. Né? Então, a transformação digital ela é algo que vai permear. Ou seja, um provedor, um fornecedor de tecnologia, ele precisa ter isso como ponto, como pilar ali de crescimento. Né? ESG, a preocupação que você precisa ter com o meio ambiente interno e com a sociedade. Né? Hoje, no universo que a gente vive, né, no mundo que a gente vive, você não ter esse tipo de preocupação, não cabe mais. Não cabe mais. Né? Você precisa ter uma preocupação com a sociedade que vive ao teu redor, com o meio ambiente, né? E, obviamente, com a questão interna de compliance. Né? E experiência do cliente. Eu não creio e não acredito que uma empresa vá sobreviver se ela não tiver a experiência do cliente como um dos pilares de fomento do negócio dela, né? Do desenvolvimento dos produtos que ela vai fazer. A gente viveu nessa pandemia, isso também foi uma das coisas que a gente viveu nessa pandemia, né? A transformação, a aceleração do processo de transformação digital. Da experiência do cliente, sobretudo. Né? Mas eu estou dizendo da experiência do cliente porque isso é uma forma muito interessante de você ver como é que as coisas caminham. Não é você que trabalha com tecnologia todo dia, ou você que trabalha com tecnologia ou que tem acesso à tecnologia, mas é a experiência para uma pessoa que nunca teve acesso à tecnologia, que tem pouco acesso. Né? A minha mãe, ela tem 70 anos. Então, assim, ver a minha mãe, né, nesse período de pandemia, comprando através de um e-commerce, né, por uma companhia e recebendo isso na casa dela do jeito que ela pediu no dia seguinte, isso é uma experiência que para ela não tem um preço, né? Claro, tem um preço pago, sim. Mas assim, a experiência, o valor agregado disso tudo, né? O UX, né, a experiência do cliente foi fantástica para ela. Né? Então, essa é uma forma que a gente tem que entender a transformação digital.
né? Na verdade, duas. A transformação de pessoas que até então não tinham tecnologia, e isso também vai para as empresas, isso joga numa escala de empresa, né? Ou seja, empresas que até então não tinham processos digitais e começaram a ter um processo digital que favoreceu e beneficiou todos os stakeholders. E uma observação, né, e um conceito muito interessante, que para mim é o mais interessante de transformação digital, que diz que a transformação digital, ela melhora os processos da empresa, ela agiliza processos, ela melhora a relação com os stakeholders e ela cria o cenário para que você possa manter as suas relações pessoais, tempo para as suas relações pessoais. Né? Ou seja, é a tecnologia, a transformação digital que faz sentido, é aquela que traz benefícios para você manter as suas relações pessoais. Né? Então, essa é uma definição muito interessante, que eu gosto muito de transformação digital. Né? Então, respondendo à tua pergunta, esses 3 aspectos, eles são importantes, eu acho que são os pilares para as empresas de software para os próximos anos. Então, não tem como você pensar numa empresa de software, num produto competitivo, se você não tiver uma visão sobre esses 3 pilares. O processo da automação que você comentou, eu acho que é uma tendência, né? Também não é uma tendência de agora, mas automatizar processos é um desejo que as empresas têm, que as pessoas têm, né? Até pela falta de mão de obra? Até pela falta de mão de obra. Então, assim, você automatizar processos que podem ser automatizados é um desejo de todos, de todas as empresas, né? Mas para você automatizar processos, você precisa ter ali uma estrutura mínima para você automatizar, né? Então, assim, isso pode funcionar, a automatização ela pode funcionar quando você tem todas as ferramentas, né? Por exemplo, você tem lá um RP funcionando bem, um BI funcionando bem, um CRM funcionando bem, e aí você quer organizar isso, né? Então, a automatização vem como uma ferramenta para você organizar todo esse portfólio que você já tem, né? E aí pode funcionar bem, né? Nesse aspecto, a automatização pode funcionar. Agora, que ela é um desejo de todas as empresas, de todos os tamanhos, com certeza até muito bem como você colocou, até para você ter um ponto de equilíbrio na falta de mão de obra. Perfeito. E assim, desses 3 pontos, né, que você citou ali como tendência, eu estava lendo recente aquele Marketing 5.0 do Philip Kotler, e aí ele bate muito que o marketing agora, né, para as próximas gerações, é um marketing para a sociedade, que é exatamente o que você falou ali sobre ESG, né? Então, o consumidor não está mais preocupado só com produto ou serviço, ele está preocupado com o impacto social, com a conduta ética da empresa. Então, assim, tá muito alinhado, né? Acho que essa postura perante a ESG que as empresas vão ter, cada vez mais vai estar em voga, né? Concordo plenamente que é uma tendência de mercado. Né? E é saudável, né? Se a gente for parar para pensar, incomoda, né? Nos incomoda. As coisas começaram a nos incomodar, né? Incomoda você saber que está tendo uma queimada ou que está tendo uma redução na Amazônia. Eu não quero entrar em conceito político aqui. Não, perfeito, Sim, perfeito. Mas fato que acontece. Começa a incomodar. Começa a incomodar uma situação de desrespeito a uma pessoa que tem um pensamento diferente do teu. Então, essas coisas começam a nos incomodar, né? Então, eu acho que isso também é uma maturidade. E acho que as empresas vão seguir esse caminho, e é o que você falou, né? Uma empresa que não tenha isso na sua mensagem, né? A gente vai deixando de comprar, vai deixando de adquirir o produto. Está no DNA da empresa já esse processo. Exato. Então, assim, respeito aos colaboradores, independente da tua visão política, né? Então, são conceitos que cada vez mais são normais e eu acho que isso significa maturidade. Eu acho que precisa ser assim, né? Para a gente se desenvolver, as coisas precisam ser assim. E isso, naturalmente, vai passar também para as empresas. As empresas precisam ter isso como pilar, né? Experiência do usuário, questões de ESG, né, uma mensagem de ESG, uma postura relacionada a ESG e a transformação digital. Luciano, assim, falando da transformação, eu acho que o conceito é muito claro, eu concordo, assim, assina embaixo em tudo que você comentou. E aí, a pergunta para você que vive no mundo, no universo dos players de softwares e que vê isso na prática, porque acontece muito, apesar de a gente conhecer o mercado, eu tô todo dia na rua, conhecendo e competindo entre os players, né, que são nossos players. É o dia a dia. É o dia a dia, né? Mas a gente enxerga dentro da nossa bolha.
né? Então eu enxergo dentro do que eu conheço da Cigan e do que eu escuto aqui, escuto ali, vejo ali e tudo mais. Você não. A sua bolha é muito maior que a nossa, né? Porque você está em todas as micro bolhas e conhecendo como um todo. O que você enxerga de desafios dessa transformação digital? Porque assim, ó, é nítido que existe um problema de falta de mão de obra, de um modo geral. Existe um problema de maturidade de processo que você comentou para chegar nessa automação digital. Você falou da automatização do processo. E você falou bem, automatizar o processo é eu já ter o processo e automatizar. Mas tem empresas que ainda estão aqui ainda, estão montando o seu processo, ainda batendo cabeça. Então, como que eu saio daqui para cá, sendo que eu tenho isso aqui, né, ele é linear, passa por uma curva, né? Só que eu já estou atrasado. Né? E pelo menos é o que eu enxergo de dentro de casa. E eu queria saber se você enxerga isso também olhando para o macro como um todo. E o que você enxerga, como que essa barreira vai acontecer, como que essa onda vai ser passada, o que precisa ser feito para passar essa onda e por aí vai. Tá. Bom, primeiro, aquilo que eu comentei, né? A transformação digital é importante a gente entender que ela vai acontecendo. Né? A transformação digital ela acontece, não é uma coisa que aconteceu agora, já acontece há muitos anos. A partir do momento que uma empresa adquire um sistema, mesmo que seja um sistema simples, ela já está iniciando um processo de transformação digital. E isso foi acelerado pela pandemia. Mas eu acho que assim, talvez antes dos desafios, tem um conceito que para mim também é muito claro, que vem antes de tudo, que talvez seja a maior barreira, que é, não existe transformação digital se não houver primeiro uma transformação pessoal. Então, assim, precisa ter uma transformação pessoal. Você como gestor, você como dono de empresa, né, você precisa entender, e aí como colaborador também, né, que você o conceito ele vai de cima para baixo, às vezes até de baixo para cima, né? É que você precisa entender que a tecnologia chegou para te dar benefícios. Então você precisa entender que a tecnologia não é tão difícil de você mexer. E se for difícil, é um processo que você vai aprender. Então, assim, isso é essencial para que a transformação digital ocorra em grande escala. Ou seja, você precisa, na tua cabeça, no teu mindset, fazer a transformação pessoal. Então, a transformação pessoal é você entender que o celular é bom, que o celular, né, não é só para você ligar, que você pode fazer uma série de operações e como isso já tem acontecido, né? Ou seja, o celular não é mais só um aparelho para você ligar. É uma extensão do corpo, gente. Exatamente. Então, hoje você faz uma série de processos pelo celular. Então, você precisa ter primeiro essa transformação, né? Essa transformação pessoal. Aí você tendo essa transformação pessoal, entendendo que você colocar, né, por exemplo, os teus dados em cloud, vai favorecer a agilidade da tua empresa, vai te favorecer na hora das tomadas de decisão. Isso vai te trazer benefícios financeiros, porque daí eu acho que isso é o segundo passo, né? Então, assim, primeiro você tem que ter a transformação pessoal. Depois que você teve a transformação pessoal, você entender que aquela tecnologia vai trazer benefícios e depois isso, no final, vai se transformar em benefícios financeiros. Seja para você economizar ou seja para você aumentar o faturamento, né? Então, eu acho que isso precisa estar claro. A partir disso, o cenário já está montado. Porque você, como provedor, você já tem isso. Isso está disponível no mercado. Hoje, se você é uma empresa que você decide hoje que você quer, olha, eu quero fazer a minha transformação digital. Você tem uma série de fornecedores, você tem tecnologia disponível há muito tempo. Você tem... Tecnologia já homologada e validada há muito tempo. Validada por muitos setores, inclusive por empresas do setor que ele já atua. Né? Ou seja, é muito difícil hoje você falar num setor que não tem a proximidade com a transformação digital, ela já está em todos os setores, todos os segmentos. Alguns segmentos têm avançado mais rápido, outros menos, né? Muito também por essa questão dessa barreira de uso, né? Mas eu enxergo dessa forma, entendeu? Se você passar por essas barreiras, né, de conceito, tá tudo pronto. A tecnologia já está disponível, tem muitos fornecedores, vão depender de quanto você quer investir, né, para você poder fazer a sua transformação. Eu quero fazer minha transformação daqui até aqui, enfim. Opções tem. Então você precisa primeiro, né, quebrar um paradigma. Quebrar esse paradigma, que para mim ainda é um paradigma, né? Concordo. E acho que talvez seja a maior barreira para que a transformação digital num caminho mais rápido, né? E aí depois a parte mais fácil é que a tecnologia já está disponível. Perfeito. E aí tem o tempo, e aí eu acho que entra na questão do paradigma também,
Mas e mostrar que também não é do dia para noite. Esse processo vai levar um tempo. Perfeito. Vai Perfeito. acontecer, vai desprender um nível de energia gigantesco por conta da empresa que está contratando, né? E é um castelinho que está levantando. Então, não dorme num dia no terreno e no outro dia tem um castelo. Acho que também entender que tem esse processo de construção aí ao longo do tempo, né? Ela é gradual, né? Mesmo quando a gente fala dentro de uma empresa, às vezes a empresa, após várias reuniões, decide, olha, vamos iniciar o processo por esse departamento, né? Aí eu vou te dar um exemplo. Aí vamos iniciar a transformação digital pelo processo financeiro. Aí não vamos fazer na empresa inteira, vamos começar pelo departamento financeiro. Aí você vai ter lá provavelmente um gestor que vai questionar, mas a gente sempre trabalhou aqui há 30 anos com os dados aqui na nossa mão, vai ter que colocar na nuvem isso, será que isso funciona? Que é o gerente financeiro, o diretor financeiro. Aí você tem que, naquele departamento financeiro, aí vem o pessoal de TI, né, ou vem a pessoa, o responsável pela implementação do projeto, da transformação digital, aí ele vai lá, tem que convencer, né, tem que mostrar a ideia, fazer a prova de conceito, e aí após toda essa negociação, aí você vai iniciar o processo de transformação digital. Né, aí você inicia, isso vai demorar alguns meses, e aí depois que estiver validado, aí você vai para outro departamento. Né? Aí na outro departamento você vai ter que seguir o mesmo processo, né? A validação, olha, lá no financeiro a coisa está funcionando, o que você acha, isso vai agilizar o processo, então assim, na prática é isso que acontece, né? É um exemplo simples, mas na prática é isso que acontece, né? No processo de transformação digital. Quando a gente tem as barreiras, né? E a gente tem as nossas barreiras, que são barreiras conceituais, né? São aquelas coisas que a gente acredita, a gente cresceu, né? Às vezes é difícil você falar para um empresário que tem lá 30, 40 anos da empresa, a empresa cresceu, a empresa está bem, a empresa é bem posicionada. Sim. Deu certo. Como é que Deu certo. Por que eu tenho que mudar agora? Por que eu vou ter que mudar, cara? Esse negócio aqui, essa tecnologia, até hoje funcionou bem, né? Então, eu entendo que essas são as principais barreiras, né? Aí depois que você passa essas barreiras, aí você tem um caminho aí mais livre, de novo, tá tudo pronto e validado. Você não tem como dizer que o negócio do cara daquele jeito que era até então não funciona, porque trouxe sucesso até ali, o cara caminhou, a empresa teve muitas glórias. Mas é aquilo que está sendo batido muitas vezes, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até a próxima etapa. Esse né? é o discurso. Mas a gente percebe que é difícil, né? Na posição. Sim. Você é um empresário de sucesso. Para mim mostrar isso para você, né? Você vai questionar. Tu vai ter que dizer que o cara tá errado. Ou pelo menos daqui para frente. Você vai, eu vou ter que dizer para você sobre o seu negócio que você entende há 40 anos. Exato. Que você não entende nada, que vai dar tudo. Que agora você está errado. Sim. Tava certo lá atrás. Mas olha, agora... durante 40 anos você teve certo, mas agora eu posso te dizer que você está errado. Então isso não é simples. Sim. Não. Então, e aí é um desafio para nós, como provedores das soluções também, e o cara que está ali na ponta, na área comercial de fato, porque até tem aquele livro de Challenger Sale, né? Que ele fala que o perfil de executivo que mais tem sucesso, enfim, fez uma pesquisa com vários perfis de vendedores, é o cara que desafia, mas não no sentido de desafiar e falar assim, cara, você tá errado. Porque o cara realmente teve sucesso até ali, mas no sentido de, cara, daqui até a próxima etapa, você tem que fazer isso aqui de diferente. É num papel consultivo mesmo, né? De você ser o guia do cara. E não para apontar dele e falar isso tá errado. Né? Claro. É mais um papel de, cara, você pode fazer isso aqui para ter uma performance diferente daqui para frente. E eu acho que esse é o grande desafio. Né? O grande desafio das empresas que fornecem tecnologia, né? É sempre o validar, né, a tecnologia para aquele cenário, daquele empresário que nunca precisou. Né? E isso é com qualquer tecnologia. Né? Às vezes você pode ter uma empresa que seja já uma heavy user aí de tecnologia. Toda vez que você vai apresentar uma nova tecnologia, né, muitas vezes os argumentos também são complicados. Pô, mas por que eu vou trocar meu RP aqui? Né? Se meu RP está funcionando bem. Sim. Né? Você quer apresentar uma coisa para ele que tecnicamente você sabe que vai ser melhor. Mas né? É difícil mensurar, né? E é difícil mensurar, e mais difícil do que mensurar, você vai precisar de um tempo para mensurar isso. Né? Ou seja, você vai vender uma ideia para ele de troca, de um processo que ele só vai ter a visão de que realmente deu certo. Primeiro que ele vai ter que comprar a ideia e instalar tudo. Ele vai ter que investir. E investir alto. E esse ROI,
ele só vai ter uma visão mais para frente, né? Perfeito. Aqui a gente está falando de um outro cenário, não é uma pessoa que você está vendendo uma tecnologia, você está vendendo um upgrade de tecnologia, né? Mas em alguns aspectos, muitas vezes é a mesma coisa, né? Porque na ótica do questionamento, para ele é a mudança de uma coisa que está dando certo e ele não sabe por que ele precisa mudar. Sim. Né? E até você comentou, Luciano, aí até agora vocês expandindo o mercado da América Latina como um todo, indo para a Europa, e você mesmo comentou no começo, cara, é outra visão de mercado, é outra realidade. Vocês estão tendo que se adaptar até para o mote do evento do portal do RP Summit ser diferente. Isso leva a crer que existe nitidamente uma diferença de maturidade entre as regiões. Claro, é um desafio, né? Você nunca tem um porquê, são vários porquês. Mas vocês conseguem entender o porquê que é tão diferente assim? Por que o mercado lá fora é tão mais maduro? A gente já fala de globalização há 30 anos. O porquê que até hoje existem diferenças nesse gap de maturidade em termos de processos, em termos de tecnologia. Porque tecnologicamente a gente tem tudo que eles têm lá fora. Em termos de solução, em termos de linguagem. A gente usa as mesmas coisas na parte de TI. E por que outras áreas é mais difícil de manter acompanhando essa régua, vamos assim dizer, né? É tão diferente, você mesmo comentou aqui. Lá o mote é outro, né? Exato. Por quê? Sabe dizer, você entende um pouquinho desse porquê? Vamos lá. Eu acho que essa diferença, né? Você tocou num ponto importante. A gente naturalmente vem avançando no processo de globalização há muitos anos. Né? Então, se a gente for falar há 30 anos, hoje, sobre qualquer aspecto, a gente tem mais acesso às informações e a gente tem mais acesso ao que é consumido na Europa do que a gente tinha há 30 anos atrás. Né? Ou seja, hoje a gente tem mais acesso sobre todos os aspectos, sobre todos os mercados. Então, assim, isso melhorou sobre vários aspectos. Mas, por exemplo, a gente tem, como eu comentei, né, a gente tem operação no Brasil, a gente tem a operação na Colômbia, a gente tem a operação no México e a gente está caminhando para ter a operação na Espanha. Né? Você tem cenários ali, se a gente for pegar, por exemplo, o mercado colombiano. O mercado colombiano é um mercado que ele está entrando num cenário que nós tivemos aqui no Brasil há 10 anos atrás. Né? Ou seja, existe um delay, né? Existe uma diferença, o que naturalmente é uma oportunidade gigantesca. Né? Se você pegar o mercado mexicano ele é mais próximo da maturidade do mercado brasileiro. Né? O mercado, né, em alguns setores ele está em segundo lugar na América Latina, em alguns setores está em primeiro lugar, ele concorre com o Brasil. Então, existe ali uma proximidade em relação à maturidade. Né? Na Europa já é completamente diferente. Né? A Europa, existe uma questão que aí eu posso citar, assim, eu acho que não tem como a gente falar, se não falar em questão cultural, né, em questão de cultura mesmo, de evolução da sociedade. Uma sociedade mais antiga, né? É uma sociedade mais antiga, é uma sociedade que experimentou mais coisas, é uma sociedade que viveu mais coisas, uma sociedade que viveu guerras, né? Então, assim, a guerra, ela traz resultados, aprendizados, né? Então, existem questões, até mesmo questões sociais, né? Então, assim, você como sociedade, você evolui. Né? Você evolui como sociedade, você evolui culturalmente, você evolui no que diz respeito à educação. Então, naturalmente, quando você tem esse tipo de evolução, você tem uma maturidade de vida em todos os aspectos. Ou seja, eu quis dizer isso para resumir o seguinte: o usuário, né, europeu, ele é um usuário que hoje ele tem muito mais informação, ele questiona mais. A gente percebe, né, nas visitas nas regiões que a gente teve lá, que apesar de você ter essas situações de empresas que são globais, ou seja, se uma empresa global ela tem uma sede na Europa e ela tem uma filial aqui, então a parte de gestão, ela muito provavelmente ela é feita com o mesmo software, ou tem a mesma metodologia. Claro, aqui no Brasil ela é mais complexa porque a gente tem uma complexidade fiscal e tributária, que muitos deles não entendem como é que a gente consegue caminhar com isso aqui. Mas, muitas vezes, o sistema, né, é o mesmo, até para você ter compliance e tal. Sim. Então, assim, você tem uma experimentação maior, você tem uma indústria mais evoluída, você tem mais validações, né? Você tem um usuário que ele entende melhor o que ele quer,
Esse também é um outro ponto, que você tem os dois lados, né? Você tem o lado de quem fornece e tem o lado de quem compra. Uhum. Então, quem compra também tem uma maturidade maior. Ou seja, ele usou mais, ele validou mais, conhece mais ferramentas. Então, isso talvez explique um pouco dessa diferença, de maneira geral, de maturidade de mercado. Né? Ou seja, lá, eu acho que isso é global, mas enfim, lá o RP ele precisa ele precisa apresentar muito mais condições e ferramentas e possibilidades de aplicações do que eventualmente de maneira geral, um RP aqui. Né? Então, como a gente falou, né? Então assim, não adianta você ir lá no caso do nosso evento, e dizer para ele assim, olha, vamos fazer um evento para você escolher o software que você vai comprar. Né? Já Ele já tem. Barreira. Ele já tem. Então, o que nós vamos fazer lá? Vamos fazer um evento para que você entenda melhor sobre o software que você já tem. Né? Então, eu acho que tem essa maturidade em função muito da cultura, mas num espectro maior. Né? Ou seja, você tem uma civilização que é mais avançada, é mais experimentada, passou por experiências, e aí, né, as guerras contribuíram para esses aspectos. Então, naturalmente, você tem uma experimentação de tecnologia que é maior. E do outro lado, você tem um usuário que usa mais tecnologia, tem mais experiência, tem mais validação, entende mais do que ele está comprando por essa experiência anterior que ele tem. E aí essa maturidade é um cenário normal. Ou seja, tem uma relação direto social, né? Com a sociedade, no modo geral. Porque, Sim. querendo ou não, a sociedade mais madura como um todo vai também estar mais madura nos seus Exato. processos, nas suas empresas, na sua estrutura, né? Eu acredito nisso. E assim, pegando o Brasil, né, que tenha talvez menos maturidade, digamos assim, né, nessa questão de gestão, de uso da ferramenta, enfim, a gente tem visto um movimento do mercado, né? Sempre teve de algumas empresas recorrerem a consultores, enfim, para auxiliar, seja num processo de seleção ou num processo de implementação, enfim. Essas consultorias que são especializadas nisso, né? E eu sei que vocês também estão com um movimento de ter um evento voltado para consultores, para consultorias, enfim. Como é que está esse modelo? Como que é o nome do evento? Enfim. Tá. Vamos lá. Até para entender por que a gente teve a iniciativa. Uhum. Né? Nessa jornada aí de 10 anos com o Portal RP, né? Lá no Portal RP, a gente ouve todo mundo. Né? Então, assim, a gente ouve a história do usuário, a gente ouve a história do canal, a gente ouve a história do consultor, a gente ouve a história do provedor. Todos têm uma história e todos têm razão. Né? Então, a gente ouve a história de todos. Né? E nessa jornada aí, ao longo desses anos, a gente foi percebendo a importância da consultoria em muitos processos. Né? Para muitos provedores, né, a consultoria, né, especializada, ele é a ponta que está ali do lado do cliente. Né? Óbvio, você tem provedores que têm estratégias diferentes, mas assim, a consultoria, ela realmente está ali, é a ponta. Né? Então, a gente, ao longo dessa jornada, a gente foi percebendo essa importância das consultorias, né, como elas são importantes, e à medida que você sai do eixo, né, sai do eixo de São Paulo, né, a importância dessa consultoria, ela vai aumentando. Né? Sobretudo a consultoria que é regional, né? Porque aí você está fazendo uma consultoria regional. Por outro lado, né, você tem isso, e num outro aspecto é a necessidade de informação, né, de acesso à informação que essas regiões necessitam. Né? Porque quando você está no eixo de São Paulo e das grandes capitais, você tem mais acesso à informação. Né? É um mercado que é mais competitivo, tem mais gente aqui, né? Ou melhor, tem mais gente em São Paulo, né? Então, naturalmente, você tem um cenário de maior competitividade e mais informação que é trocada. Então, a gente enxergou essa demanda, né, e esse cenário de oportunidade. Fizemos uma parceria com o portal Administradores, que é um portal hoje que ele é bastante conhecido na área de negócio, de administração, né? Eles têm um número enorme lá de acesso, né? Um portal muito conhecido. E aí, fizemos uma parceria com eles, iniciamos aí na verdade, essa agenda, que é o Expo Consulting, né? O objetivo dos eventos da Expo Consulting, a gente vai ter uma agenda aí montada, né, de eventos durante o ano, em capitais do Brasil. A ideia é levar para o empresário local
para as empresas locais essa qualificação, né, e apresentar para essas empresas essas consultorias, né, esses serviços de consultoria, que não é consultoria de ERP, tá? Na verdade, são consultoria de processos, né? Claro. Vários processos. Perfeito. Então, Organizar a ideia... a casa, né? Que é Ajudar a importantíssimo. organizar a casa. Exatamente. E é importantíssimo, inclusive, para a implantação do ERP. Exatamente. Esse é um ponto, né? Então, assim, a ideia é levar essa mão de obra especializada e apresentar essa mão de obra especializada para os empresários e para as empresas locais, né? Levar essa mensagem da necessidade de você ter uma mão de obra especializada para você fazer a transformação digital ali da tua empresa. Perfeito. E a gente fala assim, na hora de fazer o processo de implementação, que tem aquela etapa de entender os processos, como é difícil também para o lado do provedor de software de gestão, quando a empresa ela ou não tem processo, ou ela está muito refém numa pessoa que precisa passar o processo e daí não tem uma continuidade. Então, assim, a gente vê esse movimento como muito positivo para o mercado como um todo, porque quando tem uma consultoria de processo envolvido, também facilita muito na hora da gente fazer, porque a maturidade do processo já está lá na frente, facilita também para a gente. E para o cara que está lá na ponta mesmo, para o usuário, enfim, facilita muito, porque o processo já está redondo, facilita, agiliza o processo de implementação, então é bom para todo mundo, né? Acho que essa é a verdade. certeza. Toda etapa comercial que eu tô, em todo cliente, eu falo, olha, se tem consultoria de processo envolvida, é 50% do caminho andado para mim. Me ajuda. Não e às vezes eles ficam meio assim, achando, mas não, muito pelo contrário, me ajuda. Se tem alguma empresa que já trabalha, ou já confia e já atua, traz essa galera para cá, porque só me ajuda. Me ajuda. E você diminui, né, o processo. Muitas vezes a gente o usuário, né, o usuário precisa ter uma informação. Às vezes você vai ter que explicar algumas coisas que fogem ali do que normalmente você tem ali no teu discurso, né, que é apresentar a tecnologia para ele, né? Então a consultoria agiliza muito esse processo. O sistema está embasado em processos. Se a empresa não tem processo, me quebra as pernas. Exato. Porque como é que a gente vai implantar um sistema se a empresa não tem maduro o seu processo ainda, né? Exato. E aí o sistema vem para automatizar o processo. Então, para automatizar, eu preciso já ter aquele processo. Exato. Precisa ter o processo, exato. Cara, muito massa, né? Muito legal a conversa. Mais uma aula como sempre, né? Pô. Mas, Luciano... Deu pra ver que o cara manja muito de RP. Vocês nos ensinam. Os provedores nos ensinam, o mercado Tamo nos junto. ensina. Cara, junto e nessa. só te agradecer aí o movimento que o portal do RP vem fazendo nos últimos anos, só nos ajuda, só nos cresce, só nos fomenta mais a informação, só ajuda... Educa, né? Educa, né? Porque a gente sabe que a gente passa por um período de catequização dos clientes, né? Muito em relação à maturidade, como a gente estava comentando. Então, e não é porque não tem falta de maturidade, é algo ruim, não. É porque é uma experiência que não foi vivida ainda. Exato. Mas, ao mesmo tempo, é uma baita de uma oportunidade para a gente cada vez mais, para o nosso mercado crescer e para a gente conversar cada vez mais. Cara, eu que agradeço o convite de vocês, foi um prazer aqui estar no programa de vocês e vamos em frente. Não, satisfação. Vamos marcar mais e mais e mais episódios. E seja muito bem-vindo aqui à Podem Casa me Nova convidar. da Cigana. Valeu. Até Abraço. mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais.